O que você tem aceitado no meio de tantas situações, no meio de tantas lutas, tantas dificuldades? O que você tem aceitado em vez de aceitar o projeto de Deus sobre a tua vida? Qual é o teu preço? Eu sei que parece duro, eu sei que parece difícil, eu sei que parece uma pergunta absurda. Não, pastor, isso ofende. Não, deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou te mostrando algo muito simples. Abner, é bom te ver. Estava com saudade de ti, mano. Estava com saudade de ti mesmo, de verdade. Perguntei, acho que faz umas 2 semanas que eu perguntei pro sogrão aí sobre ti. De verdade, estava com saudade de ti. Bom te ver aí, eu saí da luta, sei, mas é bom te ver mesmo. Tem que sentar o outro ali para ficar junto, é certinho aí. Aí, mas, ei, eu sei que é uma pergunta que ofende, às vezes, mas é a realidade. E eu quero te mostrar algo, abra a tua Bíblia comigo. Em Lucas 4. Ontem, quando eu estava lendo a palavra, o Espírito Santo falou comigo. Muito forte. Vamos ficar de pé em respeito à palavra de Deus. Vamos restaurar esse princípio batista no nosso meio. Em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. Lucas 4, versículo 1. E aí a gente lê o texto todo e depois a gente destrincha o texto que Deus tem nos dado. Versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo diabo ao deserto. É isso? Ele foi levado por quem? Mas a gente não está dizendo aqui que o Espírito só tem o melhor para nós? Nós não estamos falando que o Espírito Santo só tem o melhor para nós. O melhor é o deserto. Às vezes é quando nós precisamos aprender algumas lições. É no deserto, sim, que os maiores milagres acontecem. Se for para nos ensinar algo, é o melhor lugar para nós estarmos. O problema é que nós achamos que o nosso melhor é o melhor de Deus para nós. Não. O melhor de Deus não é o teu melhor. O melhor de Deus é o que Ele está fazendo na tua vida nesse exato momento. Não importa o deserto, não importa a luta, não importa a dificuldade. Deus tem um melhor para ti. Mesmo que você esteja num lugar que você não gostaria de estar, fazendo aquilo que você não gostaria de estar. Se Deus te levou ali, meu irmão, é porque tem algo para aprender ali, tem algo para ser preparado ali, tem algo para ser afiado. E ali o ministério de Jesus foi afinado, para que Ele exercesse o ministério e o mundo fosse virado de cabeça para baixo. Muitas vezes o Espírito vai nos levar a lugares que nós não queremos, por tratamentos que nós não queremos passar por eles. Oh, aleluia. Fecha o parênteses, versículo 2. Por 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma e ao fim deles teve fome. Versículo 3. Disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a essas pedras que se transformem em pão. Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo levou-o ao alto monte e mostrou-lhe em um instante todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: eu te darei toda a autoridade e a glória destes reinos, pois a mim foram entregues e posso dá-las a quem quiser. Se me adorares, tudo será teu. Versículo 8. Disse-lhe Jesus: está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. O diabo levou-o a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui de baixo, pois está escrito, darás ordens aos teus anjos e ao teu respeito para que te guardem e te segurem nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo o diabo acabado toda a tentação, o deixou até momento. Pode assentar, querido. Então nós vemos que Satanás, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, vida. Para que ali ele fosse treinado, para que ali ele fosse preparado, para que ali ele fosse tentado às vezes por Satanás.
E Satanás, no meio dessa tentação, Satanás, o que ele tenta? Ele tenta colocar um preço no chamado dele, de Jesus. Ele tenta negociar o chamado de Jesus, ele tenta negociar o ministério de Jesus, ele tenta negociar de alguma forma o chamado que Jesus tinha. Ele tenta de alguma forma comprar esse chamado, ele tenta de alguma forma atrapalhar esse chamado, e ele tenta colocar um preço. E o primeiro preço que ele coloca é uma coisa que ele precisava, Jesus precisava muito. Depois de 40 dias sem comer, do que você precisa? Comida. Óbvio, não precisa de um estudo muito profundo para isso, não é verdade? Depois de 40 dias você precisa de quê? Comida. E de repente, Satanás oferece para ele o quê? Comida. E quantas vezes nós temos vendido o nosso ministério? Temos vendido aquilo que Deus nos deu por coisa que nós achamos que precisamos. Ah, pastor, mas eu preciso trabalhar no dia de culto. Precisa mesmo. Pastor, mas eu preciso muito desse carro, por isso que eu estou comprando com 95 mil prestações de R$840. Aí o cara pega e ganha R$1.200, R$1.500 e assume a prestação de 800. E depois entra num tremendal de dívida e Deus é culpado. Aí ele entra em 500 mil prestações e depois quem é culpado? É Deus. Aí coloca o adesivo, Deus me deu. Uma vez um irmão chegou, pastor, vem cá orar pela bênção que Deus me deu. Eu falei, ô Jesus. Irmão, quitado, não, pastor. Ô Jesus. Pastor, mas é coisa pouca. É R$5.000 de prestação, mas a gente paga. Eu falei, ô Jesus amado. Quantas vezes nós deixamos em cima de coisas que nós achamos que nós precisamos? E se nós olharmos aqui, todos nós aqui temos muito mais do que nós precisamos. Nós temos o suficiente para viver bem com tudo que nós temos hoje. Nós não precisamos nos endividar, nós não precisamos fazer loucura. Eu não estou dizendo que paga uma prestação, beleza. Eu posso pagar? Posso. Eu não estou dizendo, eu não sou contra isso. Mas o que eu sou contra é a pessoa ganhar R$1.000 e fazer uma prestação de 800. Meu irmão, tu tem que comer no final do mês. Nós estávamos com os meninos lá na chácara que a gente ajuda lá. Aí eles receberam R$300, um deles gastou 160 com cachorro. Eu falei, mano, o que tu vai comer no final do mês? Ração do cachorro. Cara, não dá certo. Mas sabe o que acontece? Nós achamos que nós precisamos. Eu preciso. Você tem uma televisão lá, smart, sei lá do que, na tua casa, mas eu quero a 4K. E quando você acabar de pagar 4K, já saiu a 8K. E quando você acabar de pagar 8K, já vai ter sei lá o que, ultra, não sei mais o que, não sei da onde. E o mundo vive nesse consumismo. Aí você acaba, cara, você nem acaba, você compra o tal do iPhone lá em 24 prestações. 24 prestações. Quando você acaba de pagar, já saiu mais 2 modelos na tua frente, tu já está defasado. Ei, e nós entramos nessa vida de consumismo. Nós entramos numa vida de consumismo dentro da igreja, porque eu preciso de uma roupa nova, porque é ano novo, eu tenho que ter uma roupa nova, é porque eu tenho que ter isso novo, porque eu tenho que ter isso, o óculos novo, porque eu tenho que ter não sei o que novo, porque eu tenho que ter tudo novo. E aí o que acontece? Entramos num tremendal, num emaranhado de coisas que nós achamos que precisamos. E trocamos o nosso tempo com Deus fazendo hora extras, porque precisamos pagar as confusões que nós mesmos criamos. E aí quem é culpado? É Deus. Vitória, é bom te ver aí, mano. Ontem a gente teve o pessoal de Castanhal lá com a gente, hoje de Breves. É bom ver essa igreja junta, espalhada, mas junta em aliança. Mas de repente nós então fazemos o quê? Você vai sentar lá agora para combinar, né? Aí, senta lá só para ficar bonita aí. Eita, só sobe um degrau aí, só para me tirar uma foto. Hein? Mas ele estava indo, cara. Então, de repente, nós entramos então nesse emaranhado de coisas.
Nós entramos num emaranhado de coisas. E sabe que o Caleb tem me ensinado muito isso. Às vezes a gente fala de algumas coisas, o Caleb olha para mim e fala: pai, tá bom, eu não preciso. É sério. Será que nós realmente precisamos de tudo isso? Será que nós realmente precisamos? Porque nem só de pão viverá o homem. Ei, a roupa ainda não está rasgada, a roupa ainda está boa. Qual o problema dela? Mas não tem que ser roupa nova. E aí nós entramos então num emaranhado de dívida, num emaranhado. Aí eu fui trocar o carro esses dias, o pastor, não, vamos trocar, vou pegar um carrão. Eu falei, para. O mesmo carrinho que me leva num lugar, o carrão vai levar com o mesmo jeito que o outro vai levar. Então calma. Calma. Para que se entrar nesse emaranhado de necessidades, um emaranhado de coisas, um emaranhado de, sabe, de coisas que você acha que precisa, e você começa a se envolver, e na hora que você vê, você está totalmente enrolado nas suas situações. E mano, mexe no teu limite do banco para você ver se você consegue pagar ele um dia. Você vai lá, paga o juro, na hora que você vê está mais do que o juro. E Deus é culpado. Então de repente nós achamos que nós precisamos, mas deixa eu te dizer uma coisa, Satanás veio em cima do que Jesus precisava. Ele sabe jogar. E uma das coisas que nós temos que entender é que Satanás põe a camiseta que você quiser colocar. Quantas vezes a gente vê o irmão vindo aqui para a igreja, fervoroso em oração, guerreiro, não falta um culto, cara de Deus, cara joia, clamando, chorando. E Deus abre uma porta de emprego para ele. E você vai ver ele só 3, 4 meses depois. Quantas vezes nós vemos isso acontecer? E você vem me dizer que não tem preço? Nós temos um preço. Nós temos um preço. E todos nós negociamos e comprometemos nossa responsabilidade com Cristo por causa de coisas nessa terra. Ah, pastor, eu não. E às vezes que você deixa de assistir televisão, deixa de buscar Deus para poder assistir uma série. E às vezes que você deixa de buscar e de ler um livro, ou de fazer alguma coisa para Jesus para poder curtir um filme, assistir uma série. Você não está negociando? Sabemos às vezes mais dos nossos atores da série do que nós sabemos da Bíblia. E a gente vem falar aqui que nós não negociamos. Nós negociamos por coisas que nós achamos que precisamos. Segundo ponto. Satanás pega e oferece o quê? Oferece o quê? Poder, dinheiro, autoridade. E quantos de nós têm caído nesse quesito? Quantos de nós temos aceitado? Quantos de nós, às vezes, para uma promoção no emprego, somos capazes de pisar em algumas pessoas? Mas deixa eu te dizer uma coisa, presta atenção, não negocia o que Deus tem colocado na tua vida. Não venda o teu chamado. Não te venda, não te comprometa, não faça isso, porque a casa construída sobre areia, um dia a casa cai. A casa construída sobre areia, um dia a casa cai. Ninguém mente para sempre, ninguém finge para sempre. Um dia a casa cai. E se tem algumas coisas que nós temos que ter certeza na vida. Uma é que a tua conta do cartão de crédito vai chegar no final do mês. Não importa o quanto que você orar por eles, por Alzheimer, eles vão lembrar. Pode orar para eles esquecer, eles não vão esquecer. Essa é uma das certezas que nós temos. Outra que nós vamos morrer. E terceira é que as lutas e as dificuldades vão vir. E no momento que peneira, Fernando, o que vai aparecer é quem você é quando ninguém está olhando. Quando peneira, o que vai aparecer é quem você é quando ninguém está te olhando, quando ninguém está te vendo, quando ninguém está olhando. E nós temos uma necessidade tão grande de justificar para as pessoas e de explicar para as pessoas quem nós somos e que não sei o que. E presta atenção, você é um representante de Deus aqui na terra. Presta atenção,
Você é um representante de Deus aqui na terra. Fala para a pessoa que está do teu lado. Você é um representante de Jesus aqui na terra. E deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Você representa Jesus. Os teus parentes não conhecem Jesus. Os teus parentes não conhecem Jesus. O pessoal na tua empresa não conhece Jesus. O pessoal no teu trabalho não conhece Jesus. As pessoas perto de você, os seus vizinhos, não conhecem Jesus. Quem que eles conhecem? Você. E de uma forma ou de outra, você está gerando um conceito errado ou certo sobre Jesus para as pessoas. E sabe o que isso vai acarretar? Isso vai mexer na eternidade delas. Isso vai mexer com a eternidade dessas pessoas. E nós temos nos comprometido, às vezes por poder, às vezes por situações. Quantas vezes nós temos nos comprometido? Quantas vezes nós temos deixado de buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Quantas vezes nós temos deixado de colocar Deus à frente de tudo? Quantas vezes nós temos deixado, meu querido, quantas vezes nós temos deixado de colocar tudo, Deus à frente de tudo? E nós vamos dizer que a gente não tem preço. Mas eu creio e eu oro para que Deus levante uma igreja que não tenha preço. Que Deus levante um grupo de homens e mulheres que não tenham preço. Que não se vendam por um carro, não se vendam por um emprego, não se vendam por nada. Pessoas que estão dispostas, como João Batista, a andar com pele de animais e a comer mel silvestres e gafanhotos. Homens que estejam dispostos a pagar um preço por aquilo que eles creem. Homens que não estejam dispostos a negociar o púlpito, a negociar as suas decisões. Homens e mulheres que não estejam dispostos a pagar um suborno na tua empresa. Homens e mulheres que estejam dispostos a ser fiel à promessa que Deus tem colocado sobre a tua vida. A guardar a promessa, a ser um exemplo, a ser um representante de Deus aqui na terra, como Deus merece. Que Deus levante um grupo de homens e mulheres que não tenham preço. Que não tenham preço, que não tenham preço. E por último, Satanás oferece para ele. E Satanás duvida de quem ele é. E essa é uma das coisas que nós temos caído tantas vezes. Talvez tentando provar para as pessoas quem nós somos, nós nos comprometemos. Queremos mostrar para os amigos na escola que nós somos legais, que nós não somos caretas. Queremos mostrar para os amigos na escola que a gente não é. E aí o que a gente começa a fazer? Chegamos na roda no trabalho, chegamos no nosso trabalho. E aí está se contando uma piada suja. Aí para não ser aquele cara chato, você fica ali e ri. E se compromete. Por causa da opinião que as pessoas têm ao seu respeito. Ele então diz para Jesus: se tu és o Filho de Deus. O que ele põe em xeque-mate? A identidade de Jesus. Ele põe em xeque-mate a identidade de Jesus. Ele põe, se tu és o Filho de Deus. Se tu és quem tu estás dizendo que és, prova. E quantas vezes nós, com esse sentimento de tentar provar, com esse sentimento de tentar, sabe, de tentar convencer as pessoas, quantas vezes nós nos comprometemos? Quantas vezes nós negamos, quantas vezes nós fazemos, nós deixamos passar? Quando o Espírito Santo trouxe essa palavra há muitos anos na minha vida, eu tive que sair de muitos grupos de WhatsApp, deixar muitos amigos, deixar de falar com muitas pessoas. Porque aquilo me fazia mal. Mas eu não queria falar que fazia mal, porque eu não queria ser o crente careta. Então deixa passar. Não, a gente ri. E quando a gente menos espera, nós estamos contando as mesmas piadas. Porque contamina. E quando a gente vê, nós começamos a fazer a mesma coisa, porque a gente tem essa facilidade de se adaptar e de pegar o gosto das pessoas que estão por perto. Quantas vezes nós temos nos comprometido? Qual tem sido o teu preço, meu querido Espírito Santo? Eu tenho certeza que está trabalhando no teu coração nesse momento. E te dizendo, pelas coisas que você tem comprometido e que você tem aberto mão do que Deus tem para ti. Quantas vezes nós temos então comprometido, quantas vezes nós temos feito por causa de opinião dos outros.
Uma das coisas que eu tenho tentado ensinar para minha esposa, desde que a gente casou, ela tem aprendido muito isso. Porque às vezes ela fala assim, irmão, mas o povo está falando isso. Eu falei, deixa, que o tempo vai dizer quem é quem. Amor, mas a gente tinha que explicar, porque não é justo o que estão falando de ti. Espera, que o tempo vai dizer e vai mostrar quem é quem. Espera o tempo, para de brigar com as pessoas, para de se meter nessas brigas de Facebook, em bibibi, pelo amor de Deus, para. Isso não vai mudar a vida de ninguém, isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Se aquela pessoa fosse se convencer com a tua discussão, beleza, gasta teu tempo, mas ela não vai. Para de tentar te justificar, para de tentar provar, para de tentar explicar para as pessoas quem você é. Seja quem você é, seja um representante de Jesus aqui na terra e deixa o tempo dizer quem é quem. Porque a água vai bater e a casa firmada sobre a rocha vai prevalecer. Tempo vai dizer. Pode demorar 1 ano, 2, 4, 5, 10. Mas um dia, a água vai bater contra a casa. E aquela casa construída sobre areia desmorona. E a tua que levou mais tempo, que está menor. Porque construir sobre a rocha leva mais tempo, gasta mais dinheiro, dá mais trabalho. E você vai ficar construindo ali sobre a rocha e teu vizinho está no 2º andar e você ainda está batendo a fundação do 1º andar. E não tem problema. Sabe por quê? Porque a minha casa vai durar quando a tempestade vier. É melhor morar, e a Bíblia diz, é melhor um prato de hortaliça na presença de Deus do que um banquete longe do Senhor. Sabe o que ela está querendo dizer? É melhor morar numa casa de 1 andar na presença de Deus do que morar numa casa de 3 andares que vai cair no meio da tempestade. Por isso te segura aí, meu querido. Seja fiel, seja firme. Não te preocupa com o que as pessoas estão querendo dizer. Não fica tentando provar para as pessoas. Aí as pessoas querem provar para as pessoas, não, eu preciso provar. Aí o que faz? Se mete em dívida. Para usar uma roupa que não pode, para usar calçar um sapato que não pode, para ter um celular que não pode. Porque quer provar para as pessoas que está bem, que ela está bem, que está bem financeiramente, que está bem. Resumindo, se mete num monte de problemas. E Deus é culpado. Meu Deus do céu. Qual é o teu preço? Agora deixa eu te mostrar uma coisa. Isso não é uma coisa que aconteceu uma vez na vida de Jesus e ela foi embora. Ela aconteceu sempre. Ela aconteceu o tempo todo. E presta atenção, não é que Satanás vai colocar um preço em ti e você não foi vendido hoje, ele não vai te incomodar mais. Coloca aí o último texto aí, o último versículo, versículo 13. Versículo 13. Coloca no telão. Hoje ficou mais bonita, que a tela é menor, né? Ontem ficou feio, né, cara? Aquele telão grande, ficou todo torcido. Último texto, 4:13. Enquanto isso, na sala de justiça, bora na palavra mesmo, versículo 13, 4:13. Tendo o diabo acabado toda a tentação, fez o quê? Apartou-se dele até o quê? Até o quê? Ele não abandonou. Ele esperou a próxima oportunidade. E assim vive Satanás ao nosso redor, nos tentando, nos oferecendo, seja qual for o teu preço. É uma mulher, ele vai colocar no teu caminho. É um suborno, ele vai colocar no teu caminho. É uma mentira, ele vai colocar no teu caminho. É uma série, ele vai soltar uma série que te agrada. Seja o que for, seja qual for a situação, seja qual for o preço, ele está procurando um momento. Fala para aquele irmão que você não gosta muito dele, que você não falou nada para ele ainda hoje. Olha para ele e fala para ele, até o momento oportuno. Até o momento oportuno. Cuidado, que a todo momento Satanás está tentando ver o teu preço, está te calculando, ele está vendo quanto que você custa, qual vai ser onde você vai ceder, Raider. E o tempo todo ele está te examinando, ele está te olhando, ele está procurando, ele está tentando comprar, porque ele sabe o que você tem é precioso. Presta atenção, o que teria acontecido se Jesus tivesse cedido?
eu e você não estaríamos hoje aqui. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Sabe o que tem acontecido? Nós temos cedido e esses bancos estão vazios porque pessoas não têm ouvido falar de Jesus, não têm sido alcançadas através das nossas vidas, porque nós temos nos comprometido. Porque nós não temos sido o representante que Jesus precisa aqui na terra. E ele com isso, o nome dele tem sido envergonhado, nós vimos sobre isso. Não importa quantos anos eu tenha, 50, eu ainda sou o filho do pastor Celso. E tudo o que eu fizer recai sobre o pastor Celso, não é verdade? Então tudo o que você fizer recai sobre o teu Pai, Jesus, o Deus eterno, sublime. Então tudo o que você fizer, você é pequeno Cristo. Cristãos, crente significa pequenos Cristos. Então tudo que você fizer recai sobre Ele. Tudo que você fizer, você está representando o nome dEle aqui na terra. E nós temos que começar a tratar de uma forma mais séria o cristianismo. Nós precisamos tratar esse negócio de igrejinha, dessas coisinhas muito modernas. Cuidado. Ah, mas pastor, eu vivo debaixo da graça, eu posso pecar. Ei, o pecado faz separação entre Deus e o homem. Ponto. Mas e a graça, pastor? A graça está aqui para te perdoar quando você se arrepende. Mas isso não conta para pecados que você comete conscientemente. É diferente. Não vamos torcer a palavra. Mas presta atenção então. Presta atenção. Até o momento, Satanás está ao nosso redor. Mas os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livram de todo o mal. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livram de todo o mal. Agora deixa eu te mostrar uma coisa que me chamou a atenção. Ainda bem que nós temos vários evangelhos. Volta comigo lá em Mateus. A mesma passagem em Mateus. Mateus 4. Versículo 11. Final do capítulo. Final do versículo. Versículo 11. Final da tentação. São as mesmas tentações. É um texto só refere na mesma situação. Mas presta atenção o que diz no versículo 11. Está aí. Assim o diabo o deixou. E eis que vieram... E vamos tentar de novo que a igreja. Tentar para esse lado aqui. E o diabo deixou e os anjos Deixa eu te dizer uma coisa. Não tem nada que Satanás possa tentar te oferecer que Deus não pode te dar melhor. Deixa eu te perguntar uma coisa, Fernando. Quando ele oferece os reinos da terra para Satanás oferece os reinos da terra para Jesus. Jesus ia ter os reinos da terra de qualquer forma? Ia. Ele ia ter. Por quê? Porque ele é o Filho de Deus, ele ia passar pela crucificação e depois da crucificação, ele receberia o nome que está sobre todo nome. Assentado nas regiões celestiais com o Pai, e atrás, acima dele não há nenhum outro. E diante dele todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é... Toda língua confessará. Então ele ia ter todos os reinos do mundo. De toda tribo, língua, povo e nação. De toda língua, povo, tribo e nação. Todos estarão lá confessando Jesus como Senhor e Salvador. E uma das coisas que segura Jesus até hoje nos céus é porque ainda não se completou o número de todos. Mas quando todos completarem, ele virá no seu cavalo branco, descendo sobre as nuvens, ressurreto, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ora manandere. Então presta atenção, Fernando. O
O que Satanás estava tentando oferecer para Jesus era um atalho para algo que Jesus ia dar muito maior para ele lá na frente. O que Satanás estava tentando oferecer para Jesus, meu querido, era um atalho para algo que ele já tinha direito, que já era dele, que ele já tinha direito de receber. Satanás queria oferecer o quê? Um atalho, talvez mais fácil, talvez mais rápido. Mas aí é que nós erramos. Porque nós não esperamos o tempo da promessa de Deus. Nós não esperamos o tempo de concretizar. Aí nós queremos que a nossa empresa cresça rápido demais. Mas aí nós não temos sabedoria para administrar a nossa empresa. O que acontece? A empresa quebra. Porque nós não esperamos, nós não passamos pelo passo, nós não amadurecemos. Aí às vezes você quer começar uma empresa, mas espera Deus confirmar, espera Deus concretizar, espera Deus fazer. Aí o que acontece? Você sai do emprego prematuro e você tem um filho antes do tempo. E o que acontece com esse filho? Ele morre. Porque ele nasceu antes do tempo. Ele nasceu num atalho, ele nasceu num caminho paralelo que você puxou. Mas sabe o que Deus estava te ensinando? A como ser um bom funcionário. Ah, pastor, mas aí sabe o que acontece? Meu patrão me tratava mal. Ele estava te ensinando a como ser um bom patrão, para você não ser igual o teu patrão é hoje, para que quando você tiver a tua empresa, você saiba tratar os teus funcionários. Presta atenção. Pastor, mas aquela promoção não saiu. Se ela tivesse saído na hora que ela saiu, você não estava pronto para ela, porque Deus sabe quando você estiver pronto, e quando você estiver pronto, Ele vai te entregar. Aí Ele vai te entregar. Mas você não quer passar pelo processo, pelo tempo, pela cruz. Você não quer ser forjado pelo deserto. Você não quer esperar o tempo de concretizar aquilo que Deus vai te entregar de qualquer forma. Presta atenção, quando tudo acabou, os anjos serviram pão, um manjar, tudo o que ele precisava. E aos seus anjos dará ordem ao nosso favor, para que Ele nos abençoe, que nos guarde, que nos livre de todo o mal. Espera o teu tempo da tua promessa. Te aguarda aí, te segura aí. Não pula o processo, não pega um atalho. Porque se não for de Deus, eu não quero. E um dia, você vai lembrar das lições que você está aprendendo hoje. Um dia você vai lembrar das lições que você está aprendendo hoje. E você vai dizer, foi por isso que Deus não me levantou naquele momento, porque eu não estava preparado. Hoje nós estamos cheios. E eu falo isso para você, e nós temos falado isso talvez pelo fato de eu viver de tempo integral. Eu uso isso muito como exemplos ministeriais, mas isso serve para todas as áreas da tua vida. Hoje nós temos uma série de empresas falidas, porque elas nasceram fora do tempo. Hoje nós temos um monte de empresas quebradas, porque elas quiseram crescer antes do tempo. Porque elas não estavam preparadas, porque precisavam ser treinamento, precisava preparo, precisava equipar, precisava recurso, precisava equipar a galera, precisava fazer as coisas. E Deus te deu tempo, mas não na tua agonia, na tua angústia, não na tua vontade. Você pegou um atalho, fez um empréstimo que não precisava, e hoje tu está todo enrolado. Quem te revelou isso, pastor? Eu sei. Ei. Não pegue atalhos, que no tempo certo Deus vai te entregar tudo aquilo que você tem pedido e tem buscado. Qual é o teu preço? E que Deus levante neste lugar uma igreja que não tenha preço. Uma igreja que espere. Sabe, que espere o tempo, espere, passa o que passar, passa a situação que passar, passa o que passar. Que espere o tempo da promessa de Deus. Que espere o tempo da promessa de Deus. Espera o tempo de ser levantado. Pastor, mas eu já tenho 40 anos. E daí? Um ano, presta atenção. Um ano debaixo da presença de Deus. Você vai fazer muito mais do que 40 anos fora da vontade de Deus. Escuta o que eu estou te dizendo. E quantas vezes,
Presta atenção. Quantas vezes quando nós estamos aos pés de Deus, buscando, fazendo tudo que nós temos que fazer com Deus e buscando a Deus em primeiro lugar, quantas vezes Deus não vem e nos entrega coisas que nós lutamos tanto, de graça. Sabe por quê? Sabe por que isso? Heider, porque Deus te ama e Ele se agrada em satisfazer os desejos dos teus filhos. Entenda o que eu estou tentando te dizer. Ele se agrada em ver um sorriso no coração, no rosto do seu filho. Por isso Ele te enche de mimos, Ele te enche de presentes, Ele cuida de ti, Ele te guarda. Espera o tempo da promessa, espera o tempo da promessa, não vai para um atalho, não vai para um caminho paralelo. No momento certo, os anjos de Deus vão vir te servir. Espera no momento certo, espera a promessa de Deus. Qual é o teu preço? E de repente, Davi foi ungido rei. Já tinha sido ungido por Samuel. E numa caverna, ele encontra com Saul. E ele podia ter usado de um atalho. Ele podia ter derrubado, ter matado Saul e assumido o trono, mas ele disse não, quando Deus quiser me dar, Ele vai dar. Quando chegar o meu momento, quando eu estiver pronto, Deus vai me entregar, mas eu não vou comprometer o meu chamado. Não é um suborno que vai levantar a tua empresa, o que vai levantar a tua empresa é Deus, que te faz prosperar em meio ao deserto, que multiplica o teu celeiro. Não é quem se te sustenta, é o Senhor. Não é o suborno, não são as coisas erradas, não é a mentira, não é nada. O que te sustenta é o Senhor. É o Senhor. Essa semana, nós estávamos comprando uns microfones aqui para a igreja, lá para a chácara. E eu sentei com o rapaz dono da loja, sentou do meu lado e disse: ei, pastor, está pegando, hein? Está difícil. Eu olhei para ele e falei: meu querido, me desculpa, mas eu não concordo contigo. Porque Deus tem sido fiel e Deus tem nos sustentado. Deus tem nos sustentado. Fechamos mais um mês no azul, como igreja, em nome de Jesus. Folha paga, todas as despesas pagas, porque Deus tem sido fiel. Deus tem sido fiel. E nós pegamos e nós comprometemos e nós esperamos, não, mas eu vou fazer isso. Não faça, espera o tempo de Deus, que no tempo de Deus Ele vai te abrir as portas. Ele vai abrir as portas. E quando Ele abre, ninguém pode fechar. Quando Ele faz, Fernando, ninguém pode duvidar, porque é Ele que faz. E Isaú chega, cansado de um dia de caça. E ele encontra Jacó com um prato de comida. E ele vende o direito de primogenitura. Parece uma coisa tão simples. Conversa entre dois irmãos. Mas ali ele estava dizendo: eu não faço questão de ser o pai de Jesus. Com a decisão e com o compromisso, porque ele se comprometeu, ele quis dizer: eu não faço questão. O certo era Abraão e Esaú. O certo era Abraão, Isaac e Esaú, mas ele vendeu o seu direito de primogenitura. Ele vendeu, ele negociou. Sabe por quê? Porque ele achou que era uma coisa pequena. Ele não entendia o futuro, ele não entendia o que estava lá na frente, ele não entendia o que Deus queria fazer. Ele não sabia que de nada. Então era para ele ser o pai dos patriarcas, era para ele ser o pai de Rubens, era para ele ser o pai das 12 tribos de Israel, e da sua descendência viria o Messias.
E quantas vezes nós não entendemos isso e negociamos uma coisa, mas é tão simples, pastor, você está exagerando. Não, é porque você não sabe onde Deus ainda quer te levar lá na frente. Você não sabe o que Deus quer fazer ainda através da sua vida. Você não sabe. E se você comprometer hoje, você pode botar a perder um plano tão maravilhoso que Deus tem. Porque os planos de Deus são melhores do que os nossos. Porque Deus precisa da tua empresa para sustentar o reino. Eu acompanho uma igreja online. Eles estavam dando um testemunho. Eles dão cerca de 12% de tudo que entra na igreja. Mais ou menos o que nós damos aqui também, para fora. E eles estavam comemorando que eles deram... Cadê o Márcio? Me ajuda aí, Márcio. Cerca de 9 milhões de dólares esse ano. Então, para eles dar 9 milhões de dólares, eles levantaram cerca de quê? 90 milhões? Mais ou menos. 90 milhões que eles levantaram este ano. Essa igreja. Deus precisa de milionários para sustentar o reino. Deus precisa de empresas sérias, compromissadas com a palavra, compromissadas com o reino, que sejam representantes de Jesus aqui na terra, para que essas empresas sejam sustento de missionários, de obreiros, de levitas, de pastores. Deus precisa disso. Por isso não comprometa o projeto de Deus na sua vida. Não te comprometa na faculdade, colando numa prova. Aprende o que precisa ser aprendido. Eu estou dizendo isso, por isso que eu estou te falando. Às vezes a gente usa muito para o espiritual, mas eu quero te dizer, isso funciona para todas as áreas da sua vida. Aí sabe o que acontece, mano? Você cola, aí você não aprende a matéria, e lá na frente você vai precisar dela, e você não aprendeu, e você não vai ser o profissional que Deus precisava que você fosse, porque em algum momento você comprometeu o teu chamado. Em algum momento. Deus abre os olhos da tua igreja. E levante homens e mulheres sem preço. Que possamos sair daqui decididos a não ter preço. E eu te pergunto: Esaú negou o direito, a questão de ser pai de Jesus. E nós temos deixado. O Espírito Santo ministrou isso no meu coração ontem, eu nunca tinha visto isso. Quantas vezes nós temos deixado de ser pai para essa geração, porque nós temos nos comprometido e temos vendido o nosso direito. Quantas vezes eu e você temos deixado de ser pai para essa geração, porque o que essa geração precisa são de referenciais. Essa geração precisa de homens sérios, homens íntegros, que elas possam olhar e dizer: eu gostaria de ser como ele. Mas é uma geração tão desacreditada, porque o meio evangélico está tão sujo, está tão feio, as coisas estão tão feias, e eles olham para casa, os pais estão bagunçados, estão traindo as mães, a mãe traindo o pai, a vida bagunçada, muitos vivendo só com o pai ou só com a mãe, e eles estão numa vida totalmente bagunçada, e eles dizem: não, eu preciso de um referencial, e de repente eles vêm para a igreja e não acham esses homens e mulheres dispostos a ser esse referencial. E eles não podem dizer como às vezes eu e você, a gente teve a oportunidade de dizer: eu quero ser como fulano, porque eu tenho um referencial. Mas os nossos referenciais, os nossos pais estão passando. Os nossos pais, Deus está levando os nossos pais. E eu te pergunto: aonde estão os homens que vão ser esse referencial para essa geração que está vindo? Aonde estão os pais da próxima geração? Aonde estão os Jacós? Aonde estão os homens que vão pagar um preço para ser um pai e ser um representante, cara? Não é mais do que uma igreja, é mais do que um cristianismo. É um referencial, é um projeto de Deus aqui na terra. E nós não estamos entendendo, e nós achamos que é simplesmente vir num culto. Então eu vim num culto ou não vim no outro, não tem problema. Eu vim numa manhã, não vim na manhã, não tem problema. Ah, é só um culto. Não é só um culto, é um projeto que Deus está desenvolvendo. Para de brincar de igreja. Presta atenção, para de brincar de igreja. E ouve o chamado de Deus enquanto ainda é tempo. Ouça o chamado de Deus enquanto ainda é tempo.
Deixa eu te dizer uma coisa. Ouça o chamado de Deus enquanto ainda o relógio bate, enquanto ainda é tempo. Porque deixa eu te dizer uma coisa, e nós vimos sobre isso aqui. Quando a palavra de Deus é lançada, ela cai como a água. E ela cai. E a Bíblia diz que como as torrentes das águas, elas caem. E elas vão procurando um lugar que elas possam entrar como uma enxurrada que vai passando. E a Bíblia diz que essa palavra não pode, em Isaías diz, essa palavra não pode voltar para Deus vazia. Porque passaram céus e terra. Mas, então o que acontece, Rainer? Ela procura. E quando ela não acha numa igreja, ela passa para outra. E quando ela não acha num lugar, ela passa para outro. Quando ela não acha numa vida, ela passa para outra. Até que ela ache um lugar que ela possa gerar frutos para devolver a Deus os frutos pela qual ela foi mandada trazer. Vocês estão entendendo o que eu estou te dizendo? Então ela passa, e a palavra e o plano de Deus vai se cumprir. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Há um plano, há um projeto de Deus para Bebedouro. Para Bebedouro não, para Belém. Para Bebedouro também. Deixa eu ajudar o pessoal de Belém, de Bebedouro também. Há um projeto de Deus para Bebedouro. Mas há um projeto de Deus para Belém. E as palavras de Deus têm caído sobre este lugar e têm procurado Roma. E ela está procurando. E se ela não achar essa igreja, ela vai para outra. Se ela não achar pessoas nessa igreja, se não achar um, ele acha outro. Se não for aqui nessa igreja, vai em outra igreja. Mas a palavra de Deus vai se cumprir. Deus vai levantar nesse tempo novos líderes, nova liderança, novas pessoas para chacoalhar esse mundo de cabeça para baixo. Porque chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, é a vez da nossa geração. E eu não vou deixar a bandeira cair na minha época. Eu não vou deixar a bandeira cair na minha geração. Eu vou me levantar, eu vou me colocar no meu lugar. E eu não vou negociar o chamado, porque eu já negociei várias vezes. Sou sincero. Estou aqui para falar, não, eu sou sincero. Muitas vezes eu negociei. E não vale a pena o que Satanás tem para te oferecer em troco dos planos e dos projetos e dos propósitos de Deus. E eu te digo com toda a certeza da minha vida, eu vivo hoje com Deus os melhores anos da minha vida. E se eu tenho um arrependimento que eu carrego no meu coração, que são poucos, sabe qual é? Por que eu fui tão teimoso e não comecei a viver isso antes? Por que eu esperei tanto? Tu já pensou se eu não tivesse o passado tão bagunçado como eu tenho? Tu já pensou se eu pudesse subir aqui sem o passado que eu carrego nas minhas costas, sem as cicatrizes que eu carrego? E todas as vezes que nós negociamos o chamado de Deus, escuta isso, jovens, escuta isso, adolescentes. Todas as vezes que nós negociamos o chamado de Deus na nossa vida, nós adquirimos cicatrizes. E a graça e a misericórdia de Deus pode nos perdoar? Nos perdoa. Obrigado, Deus, por ela. Mas as cicatrizes nunca vão passar. E o resto da sua vida você vai andar marcado com essas cicatrizes e com essas marcas. Você pode até usar elas para o reino de Deus, porque Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deus faz isso, Rainer. Mas elas não vão te abandonar. Elas sempre vão estar do seu lado. Sempre. Você vai carregar no teu peito, no teu coração, nas marcas e as cicatrizes de ter negociado o teu chamado. Por isso não negocia. Não negocia o chamado que Deus tem colocado. Não negocia a tua empresa. Não negocia o teu trabalho. Não negocia a tua promoção. Não negocia o teu relacionamento. Não negocia. Ah, mas pastor, eu amo tanto. Não beija. Não vai para o sexo antes do casamento. Não estraga o projeto que Deus tem para a tua vida. Porque através do teu casamento, uma nova geração vai vir para tocar nessa terra, para tocar nessa geração. E ela precisa vir em santidade.
Entenda o que eu estou tentando te dizer nessa manhã. É um projeto de Deus. Você é um projeto de Deus. Você não é um acaso. Você não é um acidente. Você é um projeto de Deus. E tudo o que tem acontecido na tua vida, desde o teu nascimento até a tua morte, vão culminar no projeto que Deus tem para a tua vida. Não comprometa. Não tenha preço. Não tenha preço, meu querido. Não tenha preço. Não tenha preço. Não tenha preço. Eu não tenho preço. E se preciso for, como dizem Hebreus, homens que foram cortados pelo meio, homens que viveram errantes no deserto, homens que vestiram pele de sacos e comeram gafanhotos e mel silvestre. Mas a Bíblia termina dizendo: homens do qual o mundo não era digno deles. Hoje todos nós somos dignos do mundo, mas não somos dignos do evangelho que nós dizemos que nós vivemos por ele. Mas que Deus levante, que Deus levante neste lugar homens e mulheres dignos do evangelho, que não comprometam o seu chamado, que não comprometam a sua vida, não comprometam a sua empresa, não comprometam o seu relacionamento, não comprometa o que Deus tem colocado nas tuas mãos, não comprometa, mas viva o que Deus tem para ti. É um projeto. E quando você acordar de manhã, você tem que entender que eu sou um projeto de Deus. Eu sou um projeto de Deus. Deus está trabalhando, Deus está lapidando, Deus está equipando, e Deus está te preparando para aquilo pelo qual você nasceu para fazer. Vamos ficar de pé. Cara, que Deus abra o nosso entendimento para entender. Que Deus abra o coração e o entendimento dos levitas para entender. Que Deus abra o coração dos empresários para entender. Que Deus abra o coração das famílias, dos jovens para entender que há um projeto de Deus. Há um projeto de Deus, há um relógio de Deus batendo, há algo de Deus clamando, Raider, há algo de Deus, Deus precisa fazer. Porque a sua palavra não pode voltar vazia. E ela vai se cumprir. Ou através de nós, ou através da próxima geração depois de nós, ou através da próxima depois de nós. Mas ela não pode voltar para Ele vazia. E que Deus abra o nosso entendimento e levante neste lugar homens e mulheres dispostas a não se comprometer. Que você saia daqui e pergunte para o teu irmão qual é o preço, e ele possa responder: não tem preço. Que ele possa dizer para ti: não tem preço. O meu compromisso com Deus está acima de qualquer coisa. Eu farei o que for preciso para te ver. Em nome de Jesus, amém?